Bora lá. Partiu. Bom dia, galerinha, bom dia. E aí, como é que foi a virada de ano? Foi tranquilo? Hoje a gente tá aqui, nós vamos falar sobre a massoterapia, continuar aquele bate-papo que a gente tá fazendo todo domingo, 8 horas da manhã. Vamos estar comentando aí sobre como que funciona a massagem dentro da estrutura de recovery, né? Quais são os técnicos que a gente utiliza, como que a gente faz para que a massagem seja uma ferramenta eficiente, seja um recurso eficiente dentro do recovery. Então muita gente está perguntando, muita gente está falando comigo a respeito, né? Primeira dúvida sempre o que é recovery dentro do esporte, né? Mas todo mundo que eu falo, muita gente não conhece, muita gente não tem esse cuidado. Agora a gente está com nós estamos ali já com essa questão que é super interessante, né? Então a gente vai falar disso hoje. Vamos falar sobre como é que é esse recovery, como que funciona, né? O que a pessoa precisa para o recovery funcionar. Então a gente vai estar aí falando disso. Muito bem, né? Tô mandando aqui para a galera que quer acompanhar esse bate-papo aí, e a gente vai falar um pouco mais desse processo, né? Estamos aqui fazendo. Ó o garotinho aí, ó o Vice aí, acabou de entrar. Esse atleta é o cara do triatlo aí, tá com a gente há tanto tempinho. Vamos estar falando aí. Bom dia, Vissa, tudo bem? Como tá por aí? É que foi de ano novo, foi tranquilo. Estamos aqui hoje para falar sobre a massagem esportiva dentro da área de recovery, né? Como que a gente utiliza a massagem para a recuperação do atleta. Vamos mandar aqui, né? A Ju também acabou de entrar. Bom dia, Ju, tudo bem? Como foi de ano? Um sucesso pra gente esse ano, hein? Maravilha. Isso aí, vamos botar quente, né? Vamos falar e bater esse papo e responder umas perguntas aí que a galera tem mandado bem pra gente. Ju, me responde aí se o áudio tá bom, tá conseguindo ouvir direitinho, dá esse feedback aí pra mim aí. Eu tô sem retorno aqui desse áudio aí. Responde aí como é que tá, ó. E aí, tudo bem? Acabei de ver aqui. Excelente. Já dá pra ter uma ideia aqui. Muito bem. Então, gente, como é que funciona, né, essa questão aí do recovery, né? Vamos falar de recovery hoje, que a gente vai falar muito bem, esse ano a gente vai falar muito disso, né? Então a gente vai literalmente falar sobre essa questão, como é que funciona, né, de onde vem, e daí a ideia é esclarecer um pouquinho mais nessas dúvidas, né? Então quando a gente pensa na massoterapia, principalmente na massagem esportiva, né, que é uma massagem voltada para quem faz e pratica atividade física, que trabalha com esporte, a gente ouve muito falar de recovery, mas a galera normalmente não sabe o que é o recovery, né? E o recovery, ele é uma ferramenta
que nós utilizamos dentro do esporte, né, justamente para que o atleta se recupere mais rápido do que o normal. Então, se ele tem um estímulo de treino, né, nós entramos com essa ferramenta de recuperação para que ele consiga estar preparado para outro estímulo mais rápido, né? Então, o recovery ele tem ali, ele ajuda muito, né, o atleta, e ele ajuda muito na questão dos atletas que estão trabalhando ali para fazer a parte de, vamos pensar assim, que está fazendo a periodização, né, somente dentro do alto rendimento. A gente utiliza muito essa estratégia, e a ideia é que ele consiga ter ali uma recuperação mais rápida. Então, o que é o recovery, né? O recovery é justamente um termo que a galera usa, que é para a galera que recuperar mais rápido. E essa recuperação ela pode ser muscular, pode ser uma recuperação também emocional, pode ser uma recuperação mental, né? Então a gente consegue ter ali várias estratégias para ajudar o atleta. O recovery normalmente é dividido em 3 partes, né? São três partes. A gente tem a recuperação passiva, né? Aí nós temos a recuperação ativa e nós temos a recuperação proativa. Como que funciona cada uma dessas partes, né? Como que funciona? Essa recuperação, ela é dividida assim porque são estratégias que nós conseguimos utilizar, né? Que o treinador e o próprio atleta conseguem utilizar para que ele tenha ali essa recuperação mais rápida. Então vamos lá. Falando da recuperação ativa, né? Como que funciona essa? Aliás, primeiro vamos falar da passiva, que é mais fácil, né? Como que funciona a recuperação passiva, né? O que é a recuperação passiva? A recuperação passiva são as estratégias que ele consegue utilizar, né? Fazendo massagem, crioterapia, bota de compressão, fitoterapia, né? Fototerapia, o próprio sono, né? Dormir também é uma das bases do recovery, né? A nutrição, a hidratação, tudo isso é do recovery passivo, né? Então ele vai estar ali, não depende exclusivamente dele para poder estar se recuperando, ele vai precisar de outras pessoas para ajudar ele fazendo esse processo, né? Então isso está dentro do recovery passivo. Dentro da recuperação ativa, né, do recovery ativo, que a gente chama, tem algumas coisas que, por exemplo, são as atividades físicas de baixa intensidade. Então o cara vai lá, corre uma maratona, né? Aí depois da maratona ele precisa dar uma soltada na perna no outro dia, né, para colocar isso para melhorar. Só que ele não vai correr na mesma intensidade, ele vai fazer um trotezinho, né, vai trabalhar no Z1, Z2 ali para justamente colocar a musculatura para se movimentar e aí ajudar nessa absorção aí da questão do ácido lático. Então a recuperação ativa, ela é uma resposta muito interessante para o atleta, né? Porque ele compensa literalmente as respostas metabólicas, né, da fadiga. Então a pessoa consegue controlar isso daí para ficar mais fácil. A recuperação proativa, né, justamente ela pode ser caracterizada, né, no caso aí, para cada tipo de atleta, né? Então a gente normalmente, por exemplo, a pessoa que trabalha com triatlon, por exemplo, né, ela pode fazer uma recuperação proativa diferente. Ela pode literalmente jogar videogame, pode fazer alguma coisa assim para te estressar a questão da mente, né? Então ela não é que ela vai fazer uma natação, uma soltura e tal, não, ela vai literalmente fazer um trabalho um pouco diferente para trabalhar um pouco mais a mente. Então essas estratégias são usadas, né, por vários times com atletas, né, tanto no coletivo quanto no esporte individual, e isso pode ser uma boa, né, recuperação aí para essa questão. Então a gente tem isso. Tem diferença na indicação para cada tipo, tá? Então depende muito, né? Depende de como que está o atleta, qual que é o momento que ele está, como que ele está na periodização dele, o que ele pode estar fazendo. Então, por exemplo, se o atleta está na fase de base, né? Agora no início do ano começa muita fase de base para muitos atletas. O ciclo ele encerrou em dezembro e vai começar outro ciclo em janeiro.
E aí quando ele está com uma competição, normalmente, esse início do ciclo, para competições ali a partir de março, final de março, início de abril. Então ele tem ali uma média ali mais ou menos de 90 dias, né, das primeiras competições. Então ele começa a usar muito algumas estratégias. Nessa fase, por exemplo, da fase da base, eles usam bastante a recuperação ativa, né? Então, quando a gente pensa na recuperação ativa para um atleta que está na fase de base, ele sempre depois da atividade, né, sempre depois do treino, ele vai estar fazendo uma bike, por exemplo, né, ele vai fazer uma natação, né, mas de forma leve, entendeu? Então, se ele vai lá, por exemplo, acabou de estar fazendo treino de corrida, né, aí o que é legal para ele fazer uma recuperação ativa? Ele vai lá e vai fazer um pedal, vai para academia, pega lá a bicicleta e aí fica lá pedalando ali por volta de 30, 40 minutinhos, né, de baixa intensidade, tranquilo, só para girar, para ir soltar mais essas pernas. Normalmente a galera da natação, o que eles fazem? Eles fazem uma soltura, então eles vão nadar aí 2, 3 mil ali, só para fazer aquela soltura que eles chamam no final, vai soltar na piscina. É só bater braço, bater perna, entendeu? Então isso é literalmente a recuperação, no caso ativa, nessas fases. Quando ele já está na fase que a gente chama uma fase de treinamento mais intenso, né, aí ele já começa a procurar algumas outras técnicas, né? Aí já entra com a recuperação passiva. Aí ele já vai poder procurar uma massagem, aí ele já vai fazer uma crioterapia, né, vai fazer uma imersão, aí ele pode estar usando as botas de compressão, né, e também vai estar ali, sempre lembrando que o principal, né, objetivo do recovery é melhorar a qualidade de sono, né? Então a gente sempre vai procurar estratégias para que ele durma melhor, porque no sono é que realmente a mágica acontece, é onde a recuperação dele vai se dar por um todo, tá? Então a gente sempre tem isso. Na recuperação proativa, normalmente, como é que funciona, né, isso daí para a galera? Ela é personalizada porque cada atleta tem as coisas que gosta de fazer, né? Normalmente essa proativa, a galera gosta de utilizar muito na fase pré-competição, quando o atleta fica mais nervoso, quando fica mais tenso, então eles usam isso daí para justamente falar, né, para o atleta usar as estratégias, né, para não ficar pensando, ficar ansioso. Então eles usam isso daí para que os atletas façam. Então assim, durante a fase, né, de competição dele, durante a fase de treinamento, tem várias estratégias utilizadas na parte do recovery. Então é legal a gente pensar nisso, e o massoterapeuta precisa muito fazer esse trabalho, né? Ele precisa realmente ter ali, como vamos dizer, ele precisa estar atento, né, nos momentos que o atleta tem, né, e saber utilizar. Então, por exemplo, se o atleta não está acostumado a fazer massagem, né, não está acostumado a fazer soltura, e ele começa a fazer essa soltura de uma forma no momento errado, e pega às vezes um profissional que não está preparado para aquilo, o profissional pode atrapalhar o desempenho dele no treinamento, né? Então assim, tem muitos técnicos, muitos treinadores que não gostam que os atletas façam qualquer tipo de recovery, né, passivo na fase de base, entendeu? Porque eles têm um conceito que, né, nessa fase o atleta tem que trabalhar algumas valências e a percepção de dor dele é muito importante, né? Então ele não gosta que faz isso. Quando que normalmente a galera gosta, né, indica os atletas fazerem a parte da massagem? É sempre ali quando ele está na fase já, literalmente, que é do treinamento. Por exemplo, se ele está com uma periodização de 90 dias, sempre a partir do 30º, do 14º, assim, do 30º, daqui 30 dias, 45 dias já começou o treinamento, que eles começam a indicar o atleta fazer massagem, né, para ter essa manutenção. Isso quem não está acostumado. Quem já está acostumado, aí muda, porque a pessoa já tem costume de fazer, e aí ele coloca. Então, por exemplo, se a pessoa nessa fase de treinamento, dependendo da quantidade de tempo que ele faz, ele está acostumado a fazer 2 vezes na semana, coloca só 1 vez na semana, né? Se está acostumado a fazer de 10 em 10 dias, coloca para fazer de 15 em 15, justamente para não atrapalhar o estímulo que o técnico está querendo. Então é importante a gente lembrar disso, né? E sempre sim, o que acontece sobre a questão do tempo, né?
Esse cara tá perguntando aqui, como é que é esse tempo? É sempre 30, 40 minutos? Então, na literatura fala que para você fazer, né, desse aí, o ideal é fazer de 30 a 40 minutos, né, essa soltura, assim, no caso, assim, esse estímulo, né, ativo ali, é interessante fazer isso para que a pessoa consiga ter um resultado, entendeu? Então é muito importante a gente lembrar disso, né? E aí como é que funciona? Como é que aonde entra a massagem, né? Para dentro do recovery? Como é que funciona isso daí? No recovery a gente tem os pilares, que é super interessante, né, nas estratégias, que ele sempre tem para massagem um pilar só para ela. Então a gente hoje, dentro do recovery, nós temos como pilar a massagem, né, dos atletas, a massagem de recovery no atleta. Então a gente tem a massoterapia esportiva ali dentro. A gente tem a biofotomodulação, né, que é uma estratégia também que normalmente utiliza o laser, utiliza ultrassom, utiliza emissão de luz, então tem isso daí. A gente tem a crioterapia, né, a gente tem a crioimersão, a imersão em água fria, né, então é bem importante, a galera usa muito gelo. A gente tem as botas de compressão. Então, quando a gente coloca as estratégias do recovery pro atleta, a gente tem que pensar que nós temos um princípio, né? E como que vai funcionar? Como é que resolve isso, né? Qual o momento que a gente indica para cada pessoa, tá? É muito interessante a gente falar com o atleta qual o momento que ele está e como que ele tem costume de fazer massagem. Então, por exemplo, se a gente pega um atleta numa área de recovery e ele não tem o costume de fazer massagem, não tem o costume de fazer recovery, ele vai querer fazer tudo. E aí a gente indica para ele qual que é a melhor terapia, né? Então, dependendo da competição, a gente consegue estar indicando e ele tem um resultado excelente, né? Se é um atleta que já está acostumado a fazer recovery sempre, né? A gente já sabe, ele já sabe o que é melhor para ele. E aí ele fala, olha, não, eu prefiro, em vez de fazer massagem, eu prefiro fazer bota nesse momento. Em vez de fazer bota, eu prefiro fazer gelo, entendeu? Então é bem interessante a gente falar sobre essa questão, né? Tá? Então toda vez que a gente pensar nesse processo aí, de onde entra a massoterapia, ela entra como um recurso, né? Como uma ferramenta, né? Pro massoterapeuta, né? Fazendo essa massagem esportiva, colocando ele para falar sobre o momento que o atleta está e vai fazendo algumas técnicas específicas. E essa técnica, né, de massagem esportiva, ela pode variar muito dentro da área de recovery. Então, por exemplo, a gente pode usar algumas terapias que, por exemplo, não é só a massagem, né, esportiva. A gente pode usar algumas outras técnicas, né, de liberação miofascial. A gente pode usar algumas técnicas de massagem clássica, a gente pode usar algumas técnicas de massagem transversa, né? Depende muito de como que ele vai estar, tá? Normalmente a massoterapia ela sempre, assim, né, dentro da área de recovery, ela é sempre utilizada, é um recurso que é sempre indicado, né? Mas é importante lembrar o atleta como que ele vai estar, né? Qual que é a reação que ele vai ter ali fazendo utilização. Tem muitos atletas, né, principalmente a galera do CrossFit, não tem costume, né, de trabalhar, fazer o recovery e nunca teve o costume de competir. Aí quando começa a fazer, vê a importância, vê o que faz diferença ali na vida dele, né, melhorou ali quando ele estava fazendo o recovery, sentiu a melhora e aí ele começa a fazer o tempo inteiro, já está ali procurando para fazer mais o recovery. A técnica justamente depende muito de como que o atleta vai estar, né? De qual que é o momento que ele está ali. Então a gente vai indicar sempre como que ele vai ficar com isso, entendeu? E aí quando a gente pensa, né, nesse processo, a gente tem que começar a pensar como que funciona o efeito da massagem na musculatura do atleta. E muitas das vezes esse efeito ele pode ser um efeito benéfico, né? Ou também pode ser um efeito que atrapalha. Então quando eu penso na massagem dentro do esporte, eu tenho que entender qual que é o objetivo, né? E o principal objetivo da massagem é justamente a manutenção mecânica dos tecidos corporais, né? Então assim, eu vou literalmente trabalhar os tecidos. E aí para mim trabalhar esses tecidos,
eu preciso entender qual que é o esporte que o atleta está praticando, que ele está fazendo, como é que funciona essa biomecânica dele, né, para poder passar isso e aplicar a técnica correta, né? Então, por exemplo, o massoterapeuta, por isso então o massoterapeuta pode causar a quantidade de técnica. Por isso então o massoterapeuta causa a então, eu não entendi essa pergunta aqui. Por isso então o massoterapeuta, por causa da quantidade de técnicas, não entendi não. Depois explica aí de novo aí que a gente tenta passar isso para vocês. E aí quando eu penso nisso, né, que estava falando sobre a massagem, né, como é que ela funciona, o efeito fisiológico dela no organismo, nós vamos literalmente trabalhar ali a musculatura em si, né, para deixar ela com menos acúmulo de metabólicos, né, e a gente consegue fazer um trabalho que seja específico para ajudar o atleta naquele momento, né. Então o meu massagista eu não entendi essa pergunta que colocaram aqui não. Tá, então assim, a massagem normalmente a gente tem uma questão interessante, né, que ela tem alguns momentos de aplicação, né, que por exemplo nós temos o momento da massagem de pré-treino, no caso temos a massagem pré-treino, temos a massagem intertreinos e temos a massagem pós-treino e tem uma massagem de manutenção. Dependendo de como que o atleta tá naquele momento, a gente vai indicar. Tem uma diferença grande que a galera às vezes não consegue entender, quando a gente fala em massagem esportiva e quando a gente fala massagem desportiva. Toda vez que a gente pensar na massagem desportiva é quando o atleta está em algum tipo de competição, né? Então a gente está atendendo uma atleta numa competição de crossfit, por exemplo, e aí a gente vai fazer uma aplicação de massagem desportiva, porque ele está no desporto, ali está fazendo literalmente a competição. Quando ele está fazendo o trabalho só treinando, né? Quando ele está treinando, a gente fala que é massagem esportiva, porque aí a gente vai estar trabalhando com ele as bases, né? Do treinamento que ele está fazendo, e não da prova em si. Então tem essa diferença entre massagem esportiva e desportiva. É bem interessante a gente saber colocar isso, tá? Tá perguntando aqui que faz poucas técnicas. Tem uma diferença grande, né, na pessoa que é só massagista, porque a diferença é que o massagista ele só trabalha com, por exemplo, ele só fez curso de algumas técnicas específicas. A galera que é técnico em massoterapia, ele já é especializado em várias técnicas, né? Então o curso técnico ele já traz essa formação e você está habilitado a aplicar. A diferença grande que as pessoas ficam perguntando, qual que é essa diferença, né, do massagista para o massoterapeuta, é bem simples. O massoterapeuta ele tem um curso técnico de 1.200 horas, né? E ele está habilitado a fazer terapia por massagem. Então ele consegue fazer um tratamento. E o massagista não, o massagista ele só faz um curso técnico, um curso livre, né? Esse curso é poucas horas, né? Tem curso aí de 16 horas, 40 horas, tem curso aí, quando é muito bom, são 60 horas. E isso daí só dá para ele a habilidade de trabalhar com aquele protocolo, com aquela técnica específica, né? Então ele só realmente reproduz o protocolo e não está habilitado para fazer tratamento por massagem como massoterapeuta que é formado em curso técnico. Essa é a diferença, né? Então é legal ter isso já para a pessoa entender como é que funciona, né? Como é que é realizado isso daí. Sobre essa questão, né? A gente tem umas questões bem interessantes. Dentro do recovery, quando a gente está numa competição com os atletas, a gente tem que saber como é que ele vai estar. Então, por exemplo, nas primeiras provas, né, que ele vai lá, compete na parte da manhã e vai ter que voltar para competir na parte da tarde, a gente vai fazer uma massagem intertreinos e tem algumas técnicas que a gente não utiliza durante esse momento. Então, ali, como é que funciona isso? Então, a gente não vai fazer uma massagem no corpo todo, a gente vai fazer uma massagem pontual no que ele está mais sentindo, né? É bem interessante para que ele entenda esses momentos.
E o momento, né, no caso aí do atleta, para ele entender como que funciona, né, como é que ele sabe, porque muita gente tem dúvida, né? O atleta chega, você está numa competição e aí você vai fazer uma aplicação de uma técnica que é contraindicada. Isso mostra que a pessoa realmente não tem conhecimento ali da área esportiva, né? E muitos atletas sabem, né, nem sabem o que está acontecendo e às vezes está pensando que vai ajudar, pode atrapalhar ele no processo, tá? Então é legal pensar, né, dentro disso, que a massagem nessa estrutura de recovery, ela precisa ser direcionada de uma forma eficaz, né? Entendeu? Então é assim que a gente pensa na hora de fazer a aplicação. E aí o que acontece? Quando a pessoa faz esse tipo de tratamento, né, num evento esportivo, a primeira coisa que tem que entender é como é que está aquela musculatura daquele atleta. Fazer a avaliação, né, que a gente já é acostumado a fazer fazer uma avaliação aí palpatória, né, para identificar como é que está a musculatura dele, entendeu? Para depois a gente estar direcionando para fazer qual que é a melhor técnica. Por exemplo, a galera tem o costume de ver, principalmente no CrossFit, a galera cheia de ventosa nas costas, né? Cheia de ventosa nas costas. E quando ele vai fazer uma competição, que o cara chega lá todo marcado de ventosa, a gente já olha ali para aquele cara ali, que a musculatura dele já foi exigida demais. E a ventosa naquele momento ali, dependendo da competição, não era tão indicado para ele estar fazendo. Então é importante a gente saber disso, né, qual o momento de aplicar essa técnica da ventosoterapia no atleta que vai para uma competição. No caso aí, o ideal é que ele não fique marcado, né, com as ventosas, tem edema e tal, essas coisas. Então é legal a gente pensar nesse processo, tá? O que a gente pensa ali, o que a gente coloca para estar fazendo nesses momentos? A gente coloca que as pessoas fiquem, né, sem dor muscular, né? Então a ideia é que a gente coloca ele para fazer a massagem e daí ele consiga atingir o resultado dele, né? Então é bem importante lembrar disso. Tem assim alguns estudos, né, que eles fizeram da aplicação da massagem em atletas do Ironman, e esse estudo ele foi bem legal, né, para identificar se a massagem era eficaz ali na aplicação da massagem esportiva para diminuição do ácido lático, né, do lactato no organismo. E aí eles pegaram 80 atletas, né, que correram uma prova de Ironman lá em Florianópolis e separaram em dois grupos. O primeiro grupo chegou, só fez um banheiro de gelo, e o segundo grupo fez a banheira de gelo e a massagem no final. E aí eles fizeram a medição do lactato desses atletas para identificar, né? E aí eles viram que, por exemplo, o lactato, né, então eles pegaram ali, mediram logo após que eles terminaram a prova, o índice de lactato dele, depois da aplicação da massagem, né, a massagem foi aplicada com 30 minutos depois, entendeu? E aí eles mediram de novo e ver se tinha mudado essa questão do lactato. Ok, no momento logo após não teve mudança nenhuma, mas 3 dias depois, o quadro que foi a galera que só fez o gelo e não tinha feito a massagem, teve uma redução aí de quase 40%, né? Então assim, de diferença. Então é importante, principalmente a dor muscular que eles estavam sentindo, diminuiu bastante, né? Então é legal pensar nesse processo ali, como a massagem como uma ferramenta que ela ajuda muito essa dor muscular aí na galera. Então a galera quando trabalha, vai fazer um esporte, por exemplo, maratona, triatlon, são esportes que exigem um pouco mais do corpo, a massagem é muito importante, né? A massagem ela foi fundamental, né, no organismo, entendeu? Assim, ela foi fundamental ali na área do recovery, é uma das ferramentas que são mais utilizadas, né? Porque quando muitas vezes a pessoa confunde, né, vou fazer recovery e tal, não sei o que, e fala que vai fazer massagem, né?
mas na verdade ela tem que compreender isso. A massagem ela é um dos recursos que está dentro do recovery, né? Entendeu? E o recovery ele tem alguns pilares que é importante de lembrar, né? A gente vai estar falando aí, batendo um papo sobre esses pilares, né? A ideia é que daqui para frente a gente consiga falar sobre esses pilares o tempo inteiro, né? Do recovery, colocando aí esclarecimentos que a galera precisa entender um pouquinho mais, tá? Então assim, quando a gente pensa, né? A gente pensa ali, falar de recovery, a gente fica imaginando que o atleta vai ter que fazer alguma coisa para se recuperar, fazer alguma coisa para poder estar fazendo uma recuperação mais acelerada. E isso para atletas amadores, né, agora está ficando mais recorrente. Então assim, hoje nas corridas de rua, por exemplo, tem uma galera lá fazendo uma massagem. Normalmente você chega lá e vê a galera fazendo uma massagem de qualquer jeito, né, nem entende muito, entendeu? Como que funciona, faz alguns alongamentos, faz algumas coisas que às vezes não é indicado. Então é importante que o atleta tenha esse conhecimento aí, tá? O profissional da massoterapia, né, é legal que ele comece a estudar um pouco mais sobre o esporte, né, que vai estar fazendo a aplicação no evento, para que ele entenda o que pode fazer e o que não pode, né, ali dentro daquela aplicação, entendeu? É bem interessante fazer isso, né? Então assim, muita gente não escuta falar sobre recovery, mas agora vai aparecer bastante coisa aí falando disso, né? Aonde que a galera consegue buscar essas informações sobre a parte de recovery, né? Aonde que consegue? Por exemplo, tem alguns artigos, né, científicos, que é o melhor. A gente tem, por exemplo, alguns canais, né, que fala sobre essa recuperação, né, que fala aí, né, você consegue literalmente entender como é que funciona, às vezes por alguns trabalhos que a galera desenvolve na área de pesquisa sobre a recuperação do atleta, né? Então assim, hoje você vê que tem muito clínica de fisioterapia que fala o tempo inteiro, vem fazer recovery com a gente, tudo. E aí na clínica de fisioterapia, normalmente, esse recovery, ele como é que funciona? A pessoa chega lá, tem a banheira de gelo, tem a bota de compressão e depois ele faz uma eletroestimulação, né? Esse já é o circuito de recovery dentro de uma clínica de fisioterapia. Algumas clínicas têm a massagem, algumas clínicas, não são todas, né, que tem a massagem. Aí quando eles fazem a massagem, eles não fazem a massagem esportiva, eles fazem uma liberação miofascial, fazem alguma coisa mais pontual ali para que o atleta esteja sentindo, né? Eu não entendi aqui, perguntaram assim se você vai falar, a gente onde tem essa informação, se você vai falar. Sim, essa informação a gente consegue estar falando, consegue ter ela na internet, né? A gente consegue falar aí, ter ela na internet ali. E aí a gente manda, vai ter a gente vai deixar lá algumas coisas, né? Vamos ter uma área específica falando sobre recovery, né? A gente vai estar ali falando sobre como é que funcionam esses pilares, onde que a gente consegue estar fazendo recovery, né? Lá em Brasília a gente tem alguns pontos que a gente atende nessa parte do recovery para manutenção, né, do atleta. E é bem interessante falar isso para que o pessoal consiga entender. Nas lives que a gente vai estar fazendo, a gente vai estar fazendo live agora todo dia de manhã, justamente sobre essa parte de recuperação. A gente vai estar falando sobre a massagem, vai estar falando sobre terapia, está falando sobre várias coisas, né? A gente vai estar falando sobre uma formação que a gente vai estar fazendo sobre uma massagem esportiva, né? Então a gente vai ter um curso agora em janeiro, que é o curso de massagem esportiva,
E em fevereiro a gente vai ter uma formação que é um curso de especialização em massagem esportiva, né? Então, todos os dias de manhã a gente vai estar batendo papo aí, falando como é que funciona, como é que é a vida do atleta, entendeu? Todo dia às 7 horas a gente vai estar aí fazendo esse bate-papo, conversando, né? Mostrando aí, informando aí pra galera um pouquinho sobre essa questão da massoterapia esportiva, tá? Então a gente vai ter um canal aí específico para isso. Tranquilo? Todo dia, a gente vai estar aí todo dia falando sobre, batendo esse papo aí, tá? Então assim, galera, domingão, primeiro dia do ano, a gente aqui falando sobre massagem esportiva, né? Hoje a gente começou uma introdução aí sobre o que é recovery, né? Vamos estar falando como é que funciona a massoterapia dentro dessa área, né? Mostrando quais são as técnicas que os atletas mais utilizam, né? Vamos estar colocando informação e quero que vocês tenham aí esse cuidado, né? Aprenda um pouquinho mais aí sobre como cuidar do atleta, tá? Então, o que a gente tinha proposto a fazer aí era um bate-papo aí de meia hora, 40 minutos. A gente já está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. Vocês aí, o que vocês precisarem, é só chamar a gente aqui, tá? Então amanhã às 7 a gente se encontra pra gente bater esse papo, tá bom? Tranquilo? Qualquer coisa é só chamar que a gente vai estar por aqui pra gente estar falando disso. Valeu, galera. Até amanhã.